A dúvida mais comum que eu recebo todos os dias no consultório é: doutor, eu posso temperar um pouquinho a ração do Bob com alho, cebola? Ou então, doutor, sobrou um pouquinho de frango, carne moída, ele não está querendo comer muito hoje, eu posso dar com um pouquinho de arroz e tudo mais? Se essa é uma dúvida comum sua, meu nome é Vitor Rafael, sou médico veterinário formado há mais de 15 anos e hoje eu vou falar sobre os alimentos que você não pode dar para o seu cão. A evolução alimentar dos cães está ligada diretamente aos hábitos dos seres humanos. Prova disso é a evolução dos cães a partir dos lobos, que continuam sendo ainda carnívoros, já os cães são ornívoros. Isso não quer dizer que a gente pode oferecer para ele todos os tipos de alimento que nós consumimos. Os cães não sabem metabolizar algumas proteínas e pequenas quantidades delas podem ser fatais. Por isso, eu criei uma lista com os alimentos que a gente não pode dar para os cães. E o primeiro deles é o chocolate. O chocolate, com certeza, é o campeão de atendimento por intoxicação alimentar. Principalmente porque a ingestão normalmente é causada de forma acidental. Ou seja, não é o tutor que dá diretamente o chocolate para o cão, e sim o cão que muitas vezes, pelo hábito de ser brincalhão, fução ou até mesmo glutão, come tudo que vê pela frente, acaba ingerindo chocolate sem querer. O princípio tóxico do chocolate é a metilxantina, que é uma substância que mistura cafeína e teobromina, que é derivada do cacau. Ou seja, quanto mais escuro for o chocolate, maior a quantidade dessa substância, maior a quantidade de cacau também. E quanto mais claro, menor a quantidade dessa substância. Já os chocolates brancos, eles tendem a ser inertes. Para vocês terem ideia, um cão de 10 quilos se intoxica apenas com 60 gramas de chocolate. Agora, de 150 a 200 gramas de chocolate pode acabar de vez com a vida do seu cão. E 25 gramas de cacau em pó puro já é suficiente também para causar intoxicação. Os sintomas costumam aparecer de 6 a 12 horas após a ingestão. Os pacientes costumam apresentar vômito, diarreia, tremores, arritmia, convulsões e alguns pacientes podem evoluir até mesmo para óbito. E o segundo alimento é impressionante, porque é a uva, isso mesmo. Apenas 2 a 3 grãos de uva pode causar lesões sérias renais nos cães. A gente ainda não sabe qual é o mecanismo que isso tudo acontece, por isso deve ser evitado qualquer tipo de uva, seja uva passa, uva com caroço, uva sem caroço. Os cães costumam apresentar vômito, diarreias e podem evoluir para uma doença renal grave. Alguns cães precisam até mesmo de hemodiálise por conta dessa doença renal aguda que acontece neles. Tudo isso por conta de intoxicação de 2 ou 3 uvas, por isso evite. O próximo alimento é o alho, a cebola e os derivados. É muito engraçado porque nós seres humanos comemos isso com frequência e existem diversos estudos que demonstram como esses alimentos fazem bem para nós. Só que para os cães, apenas de 15 a 30 gramas por dia já causa destruição das hemácias e o efeito é cumulativo, mesmo em pequenas doses diárias são perigosas e os sintomas costumam aparecer de 24 a 72 horas após a ingestão desses alimentos e está relacionado principalmente à hemólise, ou seja, a destruição dessas hemácias. Os cães costumam apresentar urina com cor de Coca-Cola, anemia grave, desmaios e convulsões. Alguns casos graves exigem até mesmo que a gente faça transfusão sanguínea nesses cães. Por isso, não deve-se nunca temperar alimento dos cães com alho, cebola e derivados. Calma que nossa lista ainda não acabou. A gente ainda tem o xilitol, um adoçante muito comum que as pessoas usam normalmente para adoçar balas, chicletes e às vezes até mesmo alguns doces. Nos cães, ele estimula exageradamente a produção de insulina pelo pâncreas, que faz o paciente ter uma hipoglicemia severa. E todos os sintomas dessa intoxicação estão relacionados à hipoglicemia. Esses pacientes costumam apresentar fraquezas importantes, podem apresentar desmaios, convulsões, alguns podem apresentar também alterações hepáticas e de coagulopatia. E todos os cães que são suspeita por intoxicação por essa medicação, obrigatoriamente têm que ir no veterinário para fazer o atendimento emergencial. O próximo alimento é o abacate, e que por incrível que pareça, eu ouço sempre os proprietários falando que dão abacate ou que o cachorro come abacate no sítio ou em algum lugar. Isso está super errado. Por quê? O abacate, ele contém uma substância chamada persina. Essa substância pode causar alterações hepáticas sérias, mas principalmente alterações no pâncreas, que podem levar os cães a terem pancreatites sérias e até mesmo a óbito. Por isso deve ser evitado a qualquer custo a alimentação por abacate, inclusive a casca dele. E por último, eu quero falar sobre os ossos. O osso, muitas vezes o tutor faz para o cachorro se distrair. E para ele ficar roendo, tudo mais. Eu não acho legal, sendo bem sincero. Primeiro porque pode ter fratura dentária, os cães normalmente podem apresentar fraturas mesmo dos dentes e depois ter que arrancar o dente fora por conta desse hábito de ficar roendo o osso. Segundo, pode formar alguns
algumas esquílulas que a gente chama, que são pontas de ossos que podem perfurar os cães, o estômago e o intestino dos cães. E terceiro, alguns cães podem ingerir uma quantidade ou um tamanho muito grande do osso, e isso causar obstruções gástricas e intestinais. E aí muitos cães às vezes têm que fazer cirurgias para retirada desses corpos estranhos. Por isso, eu não indico você fazer nenhum tipo de osso para o seu cão. Evite, não tem necessidade. E lembre-se sempre, se você tiver um cão com suspeita de intoxicação ou até mesmo de ingestão por qualquer tipo desse alimento, leve no veterinário. Não induza o vômito sem ter certeza do que você está fazendo. E se esse vídeo te agregou de alguma forma e se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com todo mundo que você acha que deve se interessar pelo assunto. Hoje eu trouxe meu livro de longevidade e eu queria apresentar para vocês. Tem um capítulo inteirinho só sobre falando de intoxicação alimentar. Muito obrigado e até a próxima.